Diz assim no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, podemos responder, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de David. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo 122:1. Eu gostava que hoje tu pensasses numa pergunta, e a pergunta é, sabes para onde vais? Sabes para onde vais? É a pergunta que eu gostava de fazer esta tarde, com base no Salmo 122, que é, tu sabes para onde vais? Hoje ficou bonito dizer que mais importante do que o destino é a... De certeza que vocês já ouviram esse clichê. Se calhar até têm, vocês se calhar até confessem, se calhar têm um posterzinho lá em casa, ou um ímã no frigorífico que diz, mais importante do que o destino é a viagem. É bonito dizer isso, mas deixa-me dizer-te, eu não quero estragar nada, não deites fora o postal que tu tens a dizer isso. Mas se tu não souberes para onde vais, o risco é que o caminho se torne mais uma punição, um castigo, do que um prémio. Então é com base nesta ideia que gostava de vos falar acerca do Salmo 122, pensando em ter um mapa no nosso caminho. E esse mapa é a adoração ao Deus feito carne em Jesus. Assim, muito resumidamente, é essa a mensagem que vos quero pregar. E uma vez mais, vamos orar, vamos pedir a Deus que faça acontecer isto no nosso coração. Senhor, nós cada vez gostamos mais de estar aqui. A verdade é essa, como o Newton afirmava. Cada vez gostamos mais de cantar, cada vez gostamos mais de orar juntos, cada vez gostamos mais de nos conhecer uns aos outros. Obrigado também pela oportunidade de termos ouvido, ainda antes do culto, o testemunho da Poliana, a maneira como o nosso coração já foi sendo preparado para este momento de louvor, também através desses detalhes todos. E, Senhor, o que queremos agora mesmo é não desperdiçar nada do dom, da coisa excelente que é termos a Bíblia aberta para nós e sabermos que Tu cumpriste esta palavra no passado. Quando o Velho Testamento anunciava Jesus, Jesus já veio, cumpriste, e deixaste ainda uma outra promessa para ser cumprida, que nós queremos concentrar-nos nela de uma maneira especial, que é o nosso Senhor vai voltar. Ó Senhor, que isto possa estar a acontecer durante este tempo que nos devotamos à Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder com força? Amém. Salmo 122, olha aí, 2 versos pelo menos geralmente são conhecidos para quem cresce a ler a Bíblia. Foi o meu caso. Alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor. Eventualmente também outros lembram-se o verso 6 pela questão de Jerusalém. E vou falar depois um pouco acerca da questão de Jerusalém, mas também eventualmente podemos ter, postais, alguma coisa que diz orai pela paz em Jerusalém. E é precisamente a partir deste salmo que nós encontramos essa ideia. Eu gostava de dividir estes 9 versos que tu tens à frente. Vou dar-te alguns segundos para voltares a ler. Volta aí a ler o salmo inteiro. Lê-se rapidamente, só para te voltares a familiarizar com o texto. Eu vou dividir o salmo em 3 partes, 3 Cs, não é? Primeiro C, primeira divisão neste salmo, verso 1 e 2, a chegada. O segundo C, a segunda divisão neste salmo, vai ser no verso 3 até o verso 5, a companhia. E o terceiro C, do verso 6 até o verso 9, vão ser as consequências. Então, no primeiro verso e no segundo vou-te falar na chegada, porque neste passo da chegada quero levar-te a refletir ao lugar, enquanto cristão, tu deves querer chegar.
Então, o destino, a chegada. No segundo C, entre o verso 3 e o verso 5, quando falar acerca da companhia, quero levar-te a refletires na companhia que, como cristão, tu deves ter para chegar ao destino. E no terceiro C, do verso 6 até ao verso 9, nas consequências, quero levar-te a refletir nas coisas que deves ter para lá chegares e as coisas que deves ter ao chegares lá. Então, vamos para a primeira divisão, que é o lugar. Qual é o lugar onde nós queremos chegar? Qual é o lugar onde nós queremos chegar? E deixem-me fazer essa pergunta a nós aqui em Algés, até porque temos uma vantagem que é, como é uma reunião mais familiar, é verdade que a igreja, o salão está cheio, portanto já não somos assim tão poucos, mas ainda dá às vezes para perguntar algumas coisas e mesmo no momento receber a resposta da congregação. Se alguém te perguntar, alguém que não tem fé te perguntar, olha, tu és cristão, qual é o caminho, qual é o destino da tua vida? Como é que tu responderias? E agora não há uma resposta certa, poderá haver muitas. Como é que tu respondes? Qual é o destino final da tua vida? O que é que tu queres que a tua vida... Onde é que tu queres que a tua vida chegue? O que é que vocês diriam? Força, pelo menos 3. Morar com Jesus. E logo aqui esta já ficou riscada, não é? Esta já ficou riscada. Morar com Jesus. Não é? Até aproveitamos sempre estas ocasiões para dizer, usando assim a terminologia teológica antiga, morar com Jesus, nós podemos dizer, é a visão beatífica. Porque é o dia em que nós vamos ver o nosso Senhor rosto a rosto. Ok, mais 2. Onde é que tu queres que a tua vida chegue? Vítor, força. No céu. E neste caso até podemos dar a morada no céu. Qual é o nome da cidade do céu? Nova Jerusalém. Ok, uma terceira. Onde é que tu queres que a tua vida chegue? A vida eterna, que não vai ser encontrada sem ser na Nova Jerusalém, que não vai ser encontrada sem ser diante do rosto de Jesus. Então deixa-me dizer-te, também podemos responder, e todas as 3 respostas foram certas. Outra maneira de poder responder é dizermos que, como cristãos, o lugar onde nós queremos chegar, e inspirados pelo próprio Salmo 122, é o lugar onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é adorado. Esse é o objetivo da nossa vida. O lugar onde a adoração inteira àquele que é Pai, Filho e Espírito Santo acontece. E porquê é que te estou a dizer isto? Porque quando nós entramos neste Salmo 122, qual é um dos subtítulos que tu tens ainda antes do verso 1, em cima deste Salmo? Diz lá. Um dos subtítulos que tu encontras aí. O que é que diz aí, em cima do verso 1 do Salmo 122, na tua Bíblia? Não diz nada? Cântico dos degraus. Provavelmente muitos de vocês já sabem o que é que isto quer dizer, mas eu ajudo. Este era um dos salmos que, sendo de David, o rei David, servia de música para a peregrinação que era feita a Jerusalém. Então é precisamente chamado a secção dos salmos dos degraus, porque os peregrinos, quando iam para Jerusalém em peregrinação, subiam em direção a Jerusalém. E se tu reparares, há muitos salmos de degraus que acontecem já antes do Salmo 122 e que vão acontecer depois do Salmo 122 também. Mas queria chamar a tua atenção para notar que, neste sentido, o Salmo era usado para a caminhada. Para a caminhada que os peregrinos faziam para Jerusalém. Mas sendo o Salmo usado para a caminhada, este Salmo 122 em particular, era um Salmo usado para a chegada. Porque seria cantado, este Salmo 122, seria cantado quando os pés já pisavam Jerusalém, quando já se atravessava o portão da cidade de Jerusalém. Imagina, mal comparado, é uma comparação fraquinha, mas se nós estivermos a falar de Lisboa, por exemplo, para aqueles, é o meu caso, eu nasci em Lisboa, mas cresci no subúrbio. Então cresci na Amadora. Quantos é que aqui estão da Amadora? Alguns há da Amadora, não é? Há alguns da Amadora. Então, imagina, mal comparado, vamos imaginar que havia uma peregrinação da Amadora para Lisboa. Então, qual era o lugar onde a gente poderia começar a cantar o Salmo 122? Para quem vem da Amadora a pé. Para quem vem da Amadora a pé, onde é que a gente poderia começar a cantar o Salmo 122?
Tecnicamente da Maia ainda é Amadora. Carnaxide é Oeiras. Belém, mas aí a Amadora... Não, eu vou ajudar. Por acaso é pena não estar cá o Giovanni e a Letícia, nas portas de Benfica, porque a partir do momento em que tu atravessas as portas de Benfica, já é Lisboa. Não, eu sei que não é uma grande comparação, mas talvez a próxima vez que passes pelas portas de Benfica te lembres do Salmo 122, não é? E comeces a cantar. Mas a ideia é essa, era para ser cantado este Salmo 122 quando os pés já tinham entrado em Jerusalém. Logo, a alegria deste Salmo dependia da pessoa saber que já tinha chegado ao destino, a Jerusalém. E a ideia é que a pessoa cantava ainda com mais coração quando já tinha atravessado o portão, a porta de Jerusalém. Por isso mesmo, uma das coisas que eu te queria dizer nesta tarde, apesar de estar na moda dizer que mais do que o destino importa a viagem, é precisamente o conhecimento da meta, do destino, que te permite descansar. Porque se tu não souberes onde é que a tua viagem vai terminar, quando é que tu vais começar a descansar? Tu precisas de saber onde é que a tua viagem vai terminar para realmente te sentires descansado quando chegas ao destino. Se tu não souberes o destino da tua vida, vais morrer de cansaço sem nunca conseguir chegar à meta. É por isso que claro que nós queremos gozar da viagem, claro que nós sabemos que uma boa parte do prazer de chegar ao destino tem a ver com o trajeto. Tudo isso é verdade. Mas se tu nunca souberes o teu destino, tu não somente não vais conseguir chegar até ele, como vais, permite-me dizer assim, vais rebentar-te todo. E como não és Deus, vais mesmo ficar arrasado, vais ficar cansado. Do mesmo modo que o verso 2 nos diz que parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, se tu não souberes para onde vais, a viagem não é um prémio, mas é uma pena. Porque há uma diferença entre estar a caminho e estar perdido. E vamos ser sinceros, tantas vezes nós estamos a confundir o prazer que supostamente deveríamos ter no trajeto, na viagem, com o facto de simplesmente estarmos perdidos. Temos de admitir que muitas vezes nós não estamos apenas a aproveitar o caminho. Muitas vezes nós pura e simplesmente não sabemos onde é que devemos chegar. Por isso mesmo é que neste salmo há uma linguagem de nos encorajarmos uns aos outros, sobretudo a partir do momento em que os nossos pés colocaram-se dentro da cidade. Agora, deixa-me dizer isto de uma maneira que eu sei que é pela negativa. Mas quando tu vives para menos do que adorar a Deus, tu perdes o verdadeiro sentido para o qual fomos criados. Tu perdes o verdadeiro sentido para aquilo para o qual foste criado. Todos nós fomos criados para a adoração. Ainda agora, há pouco, creio que na oração, o Newton dizia isso. Quando ele dizia que Jesus já veio como servo sofredor, mas no seu regresso ele virá como o Senhor. Se na primeira vinda de Jesus era uma questão em aberto, saber se os homens iam reconhecer que Jesus Cristo era Deus, na segunda vinda já não vai ser uma questão em aberto, já vai ser uma questão fechada. Porque quando Jesus voltar, Ele vai separar os seus daqueles que não são seus. Quando nós entoamos em cânticos aquelas passagens bíblicas que dizem toda a língua confessará, todo o joelho se dobrará, são textos bíblicos que explicam que quando Jesus voltar, Ele já não vai deixar ao critério dos homens aquilo que os homens vão fazer com Ele. Quando Jesus veio a primeira vez, Ele deixou ao critério dos homens aquilo que os homens iam fazer com Ele. Foi por isso que Ele foi crucificado. Mas quando Jesus voltar, Ele já não vai deixar ao critério dos homens aquilo que os homens vão fazer com Ele. Porquê? Porque vai ser Ele o critério sobre os homens e já não os homens a usarem de critério sobre Jesus. Jesus, na sua primeira vinda, veio para ser julgado. Na sua segunda vinda, vem para julgar. Ainda nesta manhã, na Igreja-mãe, quando batizávamos o Michael, no final recitámos o credo apostólico e lembrámos que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos.
Por isso mesmo gostava de chamar a tua atenção para que a tua vida, o caminho que tu estás a fazer, não fosse nada mais, nada menos do que decidires agora, enquanto podes, adorar Jesus. E esta é a parte negativa, porque se não decidires agora, quando Jesus voltar, já não vais ter poder de decisão. Já vais ter de dobrar o teu joelho contra a tua própria vontade. Já não vais ter o poder de ser unido a Ele em amor, mas vais ser afastado dEle em juízo. Percebes porque é que quando nós começamos a falar no Advento, nós lembramos que Jesus já veio, mas nós lembramos que Jesus, como diz a palavra, há de vir. É isso que está em causa também. Então, rapidamente, falei-te no primeiro C. Qual era o primeiro C? Era a chegada, o sítio, o lugar onde tu queres chegar. Qual é o segundo C que nós vamos falar agora? Companhia. Então, companhia, porque vimos que o lugar onde David queria chegar era a casa do Senhor. Então, agora vamos até... Aliás, deixem-me dizer só aqui um detalhe. Tenho aqui uma frase boa de um grande pregador, do Spurgeon, e não quero desperdiçá-la. O Spurgeon dizia, chamava a atenção acerca de uma... É um detalhe, mas é um detalhe que vale a pena. Que é, se tu olhares, por exemplo, para o tal verso 9, olha para o verso 9. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E o Spurgeon notava que é curioso que David tenha feito este poema. Porquê? O que é que ainda não havia no tempo de David que ele já está aqui a mencionar? O que é que ainda não havia no tempo de David que ele já está aqui a mencionar? O templo. Tu sabes que o templo é um desejo de David, sobretudo no final da vida, que Deus não lhe concede esse desejo. Quem é que vai ser capaz, quem é que vai ter a possibilidade de construir o templo? É Salomão, é o seu filho. No entanto, o Spurgeon dizia assim, o coração de David estava no louvor a Deus e ele ficava encantado quando outros o convidavam a ir onde o seu desejo já tinha chegado. Vou voltar a repetir, Spurgeon era um poeta também. O coração de David estava no louvor a Deus e ele ficava encantado quando outros o convidavam a ir onde o seu desejo já tinha chegado. Pensa nisto. Quando o teu desejo já está na adoração, o teu corpo chegar lá é só um detalhe, porque tu já vives naquela expectativa. Sabem, também é isso, para dizer de uma maneira assim, bem simples e frontal. Sabem que isso é uma das coisas que nós queremos semear bem aqui em Algés. Que quando a gente chega aqui, esta casa de oração, Deus está tanto aqui como está ali fora. Mas que haja uma expectativa. Hoje vou à casa do Senhor. Estou com expectativa para ver o que é que Deus vai fazer comigo. Porquê? Porque é isto que nos torna próximos uns dos outros, chegados àqueles que estão connosco, é a partilha da expectativa. Então, por isso mesmo, por causa disso mesmo, repara o verso 8, por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. David não pensa, eu hoje vou ao culto sozinho. Descobri uma igreja muito boa e nem vou espalhar a palavra, que é para os meus amigos não estragarem a igreja. Esta fica só para mim. Não existe isso. Pelo contrário, depois de falarmos na chegada e quando falamos na companhia, a mentalidade da vida é diferente. Quando ele se apercebe que o desejo dele é partilhado pelos outros, o desejo dele cresce. Vou dizer-te isto de uma maneira muito simples. E aqui eu sei que somos diferentes, temos temperamentos diferentes, vocês não têm todos de identificar com o que eu vou dizer, mas eu sou um pouco assim. Eu, se estiver na igreja e alguém está a louvar com força, eu fico influenciado. Fico. Se o pessoal começar a ter entusiasmo, isso muda a minha maneira de louvar. Eu começo a pensar, imagina, o Daniel, também é por isso que ele está a dirigir o nosso louvor. Ele tem uma abordagem, ele começa a cantar alto e eu começo a pensar assim, eu também quero, eu quero da comida que o Daniel comeu. Eu quero ter o físico que o Daniel tem. Mais complicado, mas pelo menos começo pela dieta, né? Mas percebem aquela ideia? Há alguma coisa a acontecer nele que tem uma influência direta no modo como eu próprio quero chegar ao lugar. É por isso que o louvor deve interferir com a disposição que nós trazemos quando chegamos aqui. É por isso que nós estamos sempre a insistir
para que nós nos ouçamos a cantar. Porque quando uma igreja canta com vontade, é mais difícil resistir a isso. E também é isso que está aqui em causa com David. Como ele já vive a pensar na adoração, ele já está no estado de espírito de adoração, ainda nem há templo para louvar, mas ele já vive nessa perspectiva. David estava tanto dentro do templo esse que ele não chegou a conhecer, que até na rua ele dançava. Lembras-te quando chegou à arca? Que a mulher, Mical, até olhou para ele e disse, sinceramente, isso é maneira de estar a dançar? O rei dançar dessa maneira? Ainda por cima, provavelmente a túnica esvoaçava um pouco, não é? Mas percebes, porquê é que David dançava na rua? Porque o coração dele já estava no templo. Templo esse que ainda nem sequer estava construído. Dá uma fagulha que seja a um adorador, ele vai pegar fogo. É isso que nós precisamos ser em Algés. Epá, dá-nos assim uma faíscazinha. A gente vai pegar fogo. É isso que nós desejamos. Que, de facto, a adoração dos outros tenha um poder tal que altera, intensifica a nossa. Porquê? Porque a companhia é fundamental. Qual é a companhia que, como crente, tu deves ter na chegada ao lugar da adoração? Tu deves adorar sempre acompanhado de pessoas que já têm essa mesma convicção de chegar ao lugar onde queres chegar. Porquê? Porque elas já pertencem a Deus. Olha aí rapidamente, brevemente, em verso 3. É engraçada a maneira como Jerusalém está descrita. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Outras traduções dizem? Há outras traduções, vocês têm, de certeza. Verso 3. Como é que é descrita Jerusalém? Cidade bem? Compacta. Já foste a um concerto em que estavas bem apertadinho? Assim, compacto. Compacto, no sentido, está recheada. A cidade está recheada, está cheia de gente. Sabem, uma vez mais, porque é que tantas vezes, eu sei que é constrangedor. Pessoal, eu sei que é constrangedor, eu não cresci com essa tradição. Mas quando a gente diz, cumprimenta a pessoa que está ao teu lado, há sempre uma parte da igreja que diz, eu odeio esse momento. E eu compreendo, porque eu não fui educado nele. As primeiras vezes em que eu estive em igrejas que faziam isso, eu também detestava. Se eu conseguisse adivinhar a altura em que isso ia acontecer, onde é que eu tinha de ir? À casa de banho. Né? Ia à casa de banho antes para o evitar. Só que depois apercebi-me que isto não é acerca de mim. Não é acerca da minha personalidade. E ao dizer isto, não me entendam mal. As pessoas têm direito a ser tímidas. E, portanto, imagina, se alguém que durante a altura dos cumprimentos está metida num canto, deixem estar. Os pastores vão lá, geralmente, agitar essa pessoa. Mas nós respeitamos isso. Mas o que mudou na minha maneira de olhar para esse momento é o compreender que eu não poderia ter um privilégio pessoal quando estou num lugar de adoração pública. Porque o privilégio também é público. Então nós reconhecemos aquilo que é compacto na cidade como uma oportunidade do nosso louvor estar distribuído por outras pessoas também. E repara, é mais que é dito aqui, porque a cidade está edificada como uma cidade bem sólida, e olha aí o verso 4, que até nos inspira para aquele cântico que nós hoje entoamos, onde sobem as tribos do Senhor como testemunho de Israel para darem graças ao nome do Senhor. De todas as tribos, povos e raças. Esta é uma ideia que atravessa a Bíblia. Porque mesmo quando o culto de Jerusalém era o culto do judaísmo de Israel, Israel não era suposto ser um povo que não dava testemunho a todos os outros. Por isso mesmo, Jerusalém já era anunciado como lugar de peregrinação só para os judeus. Não, no futuro seria o lugar de peregrinação para toda a gente. Então, pastor, isso quer dizer que nós temos de ir a Jerusalém? Não, porque quando Jesus vem, ele explica que o verdadeiro lugar de peregrinação não é o templo, que até acabou por ser destruído, mas o verdadeiro templo é Jesus. E como Jesus, através do Espírito Santo, pode estar em qualquer pessoa, o verdadeiro lugar de adoração, o verdadeiro lugar de peregrinação és tu. Tu és o destino final da adoração àquele que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se puderes ir a Jerusalém, vai na mesma. Mas tu não precisas de ir a um lugar, porque Deus escolheu habitar em pessoas como nós. Então, por isso mesmo, a nossa fé é num Deus só,
expressa-se num só batismo e todas estas certezas não suprimem a diferença. Pelo contrário, quem é atraído pela adoração a Deus é quem deve estar ao teu lado. E não precisas de acrescentar mais nada a essa comitiva, só integrar essa comitiva. Deixa-me contender contigo. Cultiva o prazer de estares a louvar com os teus irmãos. Cultiva. Não é só vai à igreja ao domingo, ou à quinta-feira, ou nos dias das outras reuniões. Não, é mais. É, Senhor, faz-me ter vontade de adorar com outros. Senhor, faz-me não ser indiferente quando alguém está a louvar. Faz-me ter fome do teu louvor. Faz-me querer entrar em Jerusalém. Faz-me querer ter a companhia que me ajuda a não me perder no caminho para Jerusalém. Terceiro e último C. Lembram-se, o primeiro C era o C da chegada. O segundo C era o C da companhia. E o terceiro C? Qual? Das consequências, isso mesmo. Que coisas é que nós devemos ter para chegar ao lugar da adoração e ao chegar ao lugar da adoração? Ok, tu tens aí um detalhe interessante que eu quero chamar a tua atenção. Tens aí características. Verso 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E verso 7. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Quais são dois princípios importantes que aparecem no verso 6 e aparecem no verso 7? Dois princípios importantes que aparecem no verso 6 e no verso 7. Paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Há um encadeamento. Paz e prosperidade. Mas se eu chamar a tua atenção agora para o verso 5, que acontece antes, que elemento é que acontece no verso 5? Estão ali os tronos do juízo. Então quero chamar a tua atenção para este detalhe. Antes da paz e da prosperidade que nós desejamos, e eu não quero repetir, eu passo a vida a repetir, mas deixa-me dizer, por exemplo, este é um dos votos que geralmente eu tenho com alguém que faz aniversário. Geralmente desejo fé, paz, saúde e prosperidade. Invariavelmente são sempre estas quatro coisas. Porquê? Porque paz e prosperidade aparecem e de uma maneira específica aqui no Salmo 122. Mas para nós termos uma ideia do tipo de paz que estamos a desejar, do tipo de prosperidade que estamos a desejar, há de facto a questão do juízo antes. O que é que isso significa? Antes da paz e da prosperidade deve vir a justiça. Por exemplo, ter posses, quando nós pensamos em prosperidade, e não ter guerra, quando nós pensamos em paz, não são causas, mas consequências de reconhecer em Deus o único juiz. Vou voltar a repetir. Tu podes ter prosperidade não é uma causa em si, é uma consequência de tu acreditares que o único juiz é Deus. Tu teres paz não é uma causa em si, mas é uma consequência de tu acreditares que o único juiz é Deus. Por isso mesmo, quando nós desejamos paz e prosperidade, nós estamos a desejar porque reconhecemos que o único que tem poder para ajuizar sobre isso é o Rei Divino. Logo, isso distingue-nos de qualquer pessoa que não precisa de ser crente para querer paz e prosperidade. Qualquer pessoa quer paz e prosperidade, certo? Quer ter uma vida calma e quer, de preferência, não quer passar por necessidade. Por isso, deixa-me dizer de uma maneira deselegante, mas qualquer pagão deseja ter paz e prosperidade. Mas a paz e a prosperidade só existem quando o que é bom e mau é definido não por nós, mas por Deus. E este Deus encarnado em Jesus. Portanto, nós não desejamos paz e dinheiro, ausência de guerra e prosperidade, como o nosso vizinho deseja. Nós desejamos como uma consequência de ser Deus o nosso padrão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Jesus ser Deus significa Ele tornar-se a nossa justiça. E por consequência, nós temos em Jesus a nossa paz e a nossa prosperidade. Quando nós desejamos paz e prosperidade uns aos outros, o que nós estamos também a dizer, subentendido, é que a nossa paz é Jesus e que a nossa prosperidade é Jesus. E a partir do facto de Jesus ser a nossa paz, porque Ele foi colocado no lugar do conflito, uma vez mais chamo a tua atenção para este paradoxo, Jesus foi colocado no lugar do conflito, Jesus foi colocado na cruz, para que onde
onde havia um conflito entre os nossos pecados e o facto de Deus ser perfeito, Jesus, Deus feito homem, foi oferecido para que a conta ficasse saldada. Semana passada falámos acerca disso no Bom Samaritano. Pago eu. Jesus é o bom samaritano perfeito, porque é Deus a dizer, eu pago. A despesa fica paga. Então, quando Jesus é Deus, nós reconhecemos que Ele se colocou no lugar da justiça e por causa disso nós temos paz. Porquê é que tu deves ter paz? Porque Deus já fez tudo o que tu precisavas que fosse feito para tu estares de bem com Deus. Qual é a tua prosperidade? Tu já és rico. Vou usar a palavra rico mesmo. Tu já és rico porque tu já não estás em dívida com Deus. Jesus já pagou. Por Jesus ser a tua justiça, tu podes viver em paz, tu podes viver em prosperidade. E esse lugar foi ensaiado em todas estas peregrinações da vida a Israel, para nós nos lembrarmos que estamos a passar por uma coisa parecida, a caminho da Nova Jerusalém. Gostava de terminar dizendo-te isto. Na Nova Jerusalém, uma das maneiras muito bonitas como o Novo Testamento explica como é que vai ser a Nova Jerusalém. Nós às vezes temos perguntas, como é que vai ser a eternidade? Hoje falámos logo, quando eu vos perguntei acerca do destino, a eternidade, Nova Jerusalém, a presença de Jesus. E a coisa engraçada é que a Bíblia não dá muitos detalhes. E quando dá detalhes é até cómico. A Bíblia tenta dar alguns detalhes e são cómicos. Por exemplo, a Bíblia diz que para nós termos uma ideia do tipo de urbanização, não é? A Poliana é arquiteta, portanto, perceberá disto. Ela hoje falou acerca das coisas que fogem dos planos dos arquitetos, mesmo quando eles dizem, e nem sempre a palavra deles é respeitada, mas há um plano arquitetónico interessante que a Bíblia fala acerca da Nova Jerusalém. Por exemplo, para termos uma ideia, chega a ser engraçado, diz-se do pavimento da Nova Jerusalém. Sim, só para termos uma ideia da qualidade da obra. O que é que a Bíblia diz acerca do chão que vai ser usado para a Nova Jerusalém? Assim, é um material assim acessível, não é? Ouro. E a pessoa fica, uau. Ouro. O ouro é aquilo. É engraçado, tu percebes o sentido do humor divino. Ai, tu gostas de ouro? Ai, ouro para ti é importante. E sabem, nós estamos com níveis históricos no preço do ouro, não sei se sabem. Se querem aproveitar agora, vendam o ouro agora porque está mesmo lá em cima. Até prata também. Mas a ideia é esta. Ai, vocês acham que isso é muito caro? Ai, vocês acham que isso é muito valioso? Pessoal, na Nova Jerusalém isso é o alcatrão. Que é mesmo para tu ficares, uau, se a coisa mais importante é o alcatrão, é o pavimento, então nem dá para imaginar bem o esmero de todas as outras coisas. Então eu gostava que tu pensasses nisso, porque sem dúvida a Bíblia brinca intencionalmente, brinca e é uma coisa séria, brinca com esta ideia daquilo que é rico aqui e daquilo que é rico na eternidade. Para que tu saibas que a partir da prosperidade de teres paz em Jesus, a prosperidade para a qual tu foste feito é tão grande que este mundo não vai conseguir fazer-lhe justiça. Eu não te estou a dizer que tu vais viver à grande nesta vida. Eu não te estou a dizer isso. Mas o que eu te estou a dizer é que quando tu já reconheces em Jesus a tua paz, tu sabes que foste feito para a prosperidade. E a maior prosperidade não são as riquezas daqui, porque as riquezas daqui são o alcatrão da Nova Jerusalém. E quando nós nos apercebemos disto, apercebemos que Deus está mesmo a favor de que a nossa vida seja completa um dia. É por isso que nós nunca queremos adorar Jesus, que não seja num espírito de peregrinação, a caminho desta Nova Jerusalém. As obras já começaram, Jesus está a tratar das obras, Ele está à direita do Pai, mas tu podes ter a segurança que por causa disso a tua vida pode ser caracterizada já com paz e com prosperidade, porque o Senhor é a nossa justiça. Vamos ficar de pé, vamos responder com a nossa adoração. Querido Deus, Tu sabes a alegria que vai no nosso coração e esta é uma alegria ainda perfeita, porque esta alegria ainda tem muito para crescer. Senhor, Tu também sabes quando há tristeza no nosso coração e pode ser esse o caso também com pessoas aqui. Ó Senhor, obrigado porque a Tua alegria, por ser uma ordem, convive muitas vezes com a ausência dela. Nós somos chamados a nos alegrarmos a Ti,
Mas o primeiro passo que temos de dar, quando assim não nos sentimos, é reconhecer que precisamos da Tua alegria, precisamos da paz do Teu Espírito, da prosperidade dos Teus dons, Senhor. E é isso que nós oramos nesta hora. Obrigado, porque quando viemos aqui encontramos esta pequena multidão e isso nos alegra, isso nos faz prosseguir em frente. Obrigado por tudo o que estás a fazer aqui em Algés. Isso faz-nos lembrar de tudo aquilo que estás a fazer em tantas outras igrejas em Lisboa, pelo mundo fora, no Brasil, por todo o mundo. Ó Senhor, e nós regressamos de coração cheio para casa, com forças para sermos testemunhas Tuas ao longo da semana que temos pela frente. É isso que oramos e recebam também por isso a bênção do nosso Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, agora e para sempre. Amém.